paz. Abra a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o último versículo, o versículo de número 29. Acharam? Hebreus, capítulo 12, versículo 29. E o versículo diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. O capítulo termina no desafio e na lembrança. O nosso Deus é fogo consumidor. Em outras palavras, é Deus de amor, é Deus de graça, é Deus que não negocia a sua justiça. E para cumprir a sua justiça, para satisfazer a tua justiça, Ele que é profundo Deus de amor, Ele enviou seu Filho Jesus. Ele enviou seu Filho Jesus. E o Filho Jesus naquela cruz diz: está consumado. O nosso Deus é Deus, fogo consumidor. Então, cuidado, preste atenção. Preste atenção. E é tão interessante esse texto, porque ele termina por causa de todo um contexto, claro. Se você pegar, e nós vamos fazer isso a partir do versículo 18, então do capítulo 12, a partir do versículo 18, o autor aos Hebreus faz uma coisa fantástica e uma comparação deliciosa. E ao mesmo tempo densa, pesada. Ele vai comparar o Monte Sião, onde está Jerusalém, e ele vai comparar com o Monte Sinai. Ele vai fazer uma comparação, e ele vai pegar esses dois momentos, e ele vai dizer que a gente não chegou, não está diante do Sinai, mas que a gente está diante daquele que, e do lugar que o Senhor Jesus se apresentou, a Nova Jerusalém. Né? E interessante que em Apocalipse fala da Nova Jerusalém, que descido do alto, que vem, mas é chamada de Nova Jerusalém. Nem está se referindo a um monte qualquer, mas na realidade são dois momentos da história. No primeiro momento da história, Moisés está subindo lá no Hebron, no Monte Sinai, e ele sobe, vai passar dias, Deus vai dar as leis, e aquilo é algo assim, tremendo, assustador. O povo que chega perto da montanha, que está em fogo, o povo tem medo, o povo tem... tipo assim, vai tu, Moisés, a gente não vai não, vai você, sobe você, Moisés, porque era o temor, o medo de chegar na presença do Senhor. Olha só o versículo 18, olha só, vê comigo o capítulo 18 e vê como é forte esse contraste, como é importante esse contraste. Diz assim no versículo 18: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável. Nós não temos chegado ao fogo palpável. E ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocasse no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo.
o autor começa a fazer uma descrição entre o povo de Deus, o povo de Israel daquela época, que saiu, foi liberto do Egito, e agora eles estão diante do Monte Sinai, e ali o Senhor começa a dizer, eu quero dar para vocês a minha lei, a minha palavra, e ele quer o temor do povo, ele quer o que o povo obedeça, ele quer que o povo saiba, mas o povo fica mais do que atemorizado, o povo fica aterrado. O próprio Moisés diz, eu estou aterrado e trêmulo, diante de quê? Diante da glória, do poder manifestado por Deus ali, ao dar a lei. Por isso que o autor está dizendo, olha, o povo de Israel, ele chegou a esse lugar palpável, ardente, de escuridão, de trevas, de tempestade, de clangor de trombeta, de temor aterrador, de tal maneira que as pessoas falavam, sobe tu, Moisés, para nós não dá não, senão nós vamos todos morrer aqui. Tal é o poder de Deus, o poder do Senhor manifesto. Manifesto lá, para dar o quê? A lei. Para dar as palavras da lei. Que produziram temor, terror, insegurança, medo, produziram todo tipo de incerteza e insegurança. E ao mesmo tempo, de temor. De perceber, uau, esse Deus é Deus tremendo. Não há Deus como o nosso Deus. Ele é o Senhor absoluto, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Deus de amor e Ele é Deus de honra. Ele é Deus de poder, Ele é Deus de majestade, Ele é Deus. E aqui Ele está exatamente colocando isso. Mas aqui fica mais profundo ainda, porque o autor está dizendo, nós não temos chegado a isso. Nós estamos chegando num outro patamar. Olha o versículo 22. Nós não temos chegado lá, ao medo, ao fogo. Não, nós estamos chegando, diz o versículo 22, nós temos chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Não está falando da Jerusalém lá em Israel. Mas é mais do que isso, porque aquela Jerusalém é apenas um tipo, uma figura. Nós estamos caminhando para aquilo que vem do alto. E é lá que nós estamos chegando. Você e eu já chegamos, é isso aqui que é impressionante. Nós chegamos a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Interessante nesse contraste entre o Monte Sinai, da glória tremenda, manifesta lá no Monte Sinai, que produziu terror, medo. E nós não chegamos a esse fogo. Nós estamos agora num novo patamar. No novo, diz o texto, nós chegamos ao Monte Sião, é a cidade do Deus vivo, é a Jerusalém celestial, são as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e o Deus e o juiz de todos, e os espíritos justos aperfeiçoados, a Jesus. Quer dizer, ele vai dando assim um crescimento no espetáculo daquilo que Deus reservou para aqueles que estão aqui hoje, agora, que conhecem a Jesus, que estão nessa nova aliança que abraça o Senhor Jesus. É algo muito superior. Se no livro todo de Hebreus,
O autor vem falando da superioridade de Jesus. É superior a Moisés, é superior às leis, é superior aos anjos, é superior. Agora ele diz que nós estamos ali, aos pés, nós chegamos nele. Quando no capítulo 11, finalzinho do capítulo 11, diz assim que os nossos irmãos do passado, homens dos quais o mundo não era digno, diz assim no versículo 40, ora todos estes, versículo 39, desculpa, ora todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Ele está falando de todos os nossos irmãos do Antigo Testamento. Todos os nossos irmãos antes de Jesus, que esperavam na promessa da vida, da salvação de Cristo, daquele que esmagaria a cabeça da serpente, daquele que seria profeta semelhante a Moisés e a ele deveria ser ouvido. Ele estava falando sobre o servo sofredor, ele estava falando daquele que haveria de vir, Jesus, que é superior, que não é do sacerdócio de Levi, mas é de Melquisedeque, eterno, e fez sacrifício uma vez por todos e para todos, e entrou no templo que não é na terra, é o templo celestial, e intercede por nós, e é o sumo sacerdote. Uau, quer dizer, ele pega e diz que Deus deu para nós, versículo 40 do capítulo 11, porque Deus proveu para nós coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. No capítulo 12, que nós lemos do versículo 18 em diante, ele está exatamente fazendo o contraste entre o período da lei, Monte Sinai. Deus manifestou sua glória e seu poder. Deus manifestando o seu amor e abrindo as suas portas através do seu filho ungido, unigênito, único, repleto de amor, para satisfazer a sua plena justiça. E diz que nós chegamos a Ele, por causa dele, por causa de Jesus. O pecado nosso foi perdoado, porque Ele é o sacrifício perfeito. Ele rasgou o véu, porque agora não é só sumo sacerdote que pode entrar, mas nós fomos feitos sacerdócio real, e nós podemos entrar. Então nós chegamos à presença do Deus vivo, o Deus vivo que olha, quer dizer, em outras palavras, algo superior. Agora, a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. No capítulo 10, já tem palavras que nós já vimos, duras, dizendo sobre, olha, se você... sabendo dessas coisas, do sacrifício de Jesus, do que Jesus fez, mas se você quer viver na prática deliberada do pecado, não há mais nada. Olha só o versículo 29 do capítulo 10. Versículo 28, melhor dizendo, diz assim: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, Monte Sinai. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés por 2 testemunhas morrerá. Você não obedece, você rejeita, você não quer saber. Tem 2 testemunhas que ouviram e viram você fazer isso e desobedecer, você morre. Aí, no versículo 29, o autor diz assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, não os pés de Moisés, mas aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, aquele que pisou, né, aquele que calcou, é pegar o calcanhar e desprezar, né, e deixar, e abandonar. Então ele calca, ele não quer saber do Filho de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber da sua verdade, não quer saber da sua palavra. Ora, se pela lei de Moisés, Sinai, e no Monte Sinai, Deus revelou tão fortemente que o povo ficou aterrado, porque o nosso Deus é fogo
consumidor. E aí o autor diz assim, mas de quanto mais severo o castigo? Se o cara desobedece à lei de Moisés, 2 pessoas já o condenam o cara. E aquele que calcou, desprezou, ultrajou, profanou o sangue da aliança, e com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Quanto mais severo o castigo para quem que, tendo chegado diante da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, que chegou a incontáveis hostes de anjos, né? E a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos arrolado nos céus, você faz parte do corpo de Cristo que está escrito, arrolado, anotado, promulgado, marcado, determinado nos céus. E aí despreza, abandona, desigreja, desvia, calca, profana. Olha o versículo 25 do capítulo 12. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso que no versículo 25 ele já faz um alerta. Tende cuidado. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que desviamos daquele que dos céus nos adverte. Em outras palavras, aquele que é do céu e que veio do céu e voltou para o céu e foi glorificado no céu e tem toda a autoridade, todo o poder, e quer estar em tudo, está conosco e está realizando todas as coisas, e todas as coisas estão sendo guardadas, protegidas por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Sem Ele nós não respiramos, sem Ele nós não vivemos, sem Ele nós não vamos acordar amanhã. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. E o que tem de pessoas que não levam Deus, o Senhor, a sua palavra, a sua verdade a sério. Por isso que diz assim, ó, cuidado. Se aqueles que ouviram pessoas da terra tiveram condenação, imagina aqueles que desprezam, aqueles que se desviam. Sabe, tem pessoas que falam assim, eu estou desviado. Que palavra horrorosa. Desviado significa a palavra de Deus, a palavra de Jesus, daquele que veio do céu, que tem toda a autoridade, todo amor e toda a graça. Eu não quero ouvir. É ultrapassado. Não, eu prefiro o prato de lentilha, como Esaú, como lemos na semana passada, que trocou a sua bênção da primogenitura por um prato de feijão, um prato de lentilha. O que tem de gente trocando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a sua presença, a sua igreja, a sua comunhão, a sua verdade, por algo deste mundo que satisfaça as suas necessidades imediatas. E aí nós estamos vivendo uma época de hedonismo, que significa a época que nós somos dominados pelos nossos prazeres, pelas nossas cobiças, mas isso não é da agora não, gente. O pessoal fala assim, isso é algo moderno. Não, isso é antigo, isso é antigo. O homem sempre luta aqui dentro pela sua própria cobiça. Aliás, Tiago diz isso. Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando ela nos seduz e nos atrai. Talvez nunca nós estivéssemos tão bombardeados quanto aos prazeres desse mundo que militam contra aquilo que é espiritual.
Não é à toa que Paulo usa aquelas expressões: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A vossa natureza terrena, os prazeres desse mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, vem do diabo, procede do mundo, e o mundo jaz no maligno. E elas não têm nada de Deus e elas lutam contra você. E o que tem de gente que acha e sacrifica e troca as promessas, a grandeza, a presença, a orientação, os conselhos, os livramentos de Deus, daquele que vem dos céus, daquele que é do céu, pelas coisas desse mundo, pelos prazeres desse mundo. E aí se desviam. A palavra desviar é exatamente isso. Deus vem e fala, e eu não quero ouvir a voz dele. Eu não quero aquele que fala. Eu não quero o que ele fala. Eu não quero obedecer a sua vontade. Eu quero obedecer a minha vontade. Eu quero fazer a vontade dos meus pensamentos e a vontade da carne. E eu quero fazer a vontade daquilo que eu acho que é certo, ou daquilo que a sociedade diz que é certa. Eu quero estar, entendeu? Eu quero estar ali no meio do grupo, no meio do povo também. Deus vem falando e você se desvia da verdade, da vontade de Deus. Uau, o nosso Deus, vai dizer, termina aqui, é fogo consumidor. Olha mesmo mais o texto. Aquele cuja voz, versículo 26, aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Sabe como é que Pedro descreve isso aqui? Porque aqui o autor está jogando a palavra para dizer, quando o Senhor vier uma vez mais, ele vai abalar tudo, ele vai mexer com tudo. Um dia, assim como no passado, na época de Noé, o mundo foi transtornado, mas por água, e agora o mundo está sendo reservado para fogo. O nosso Deus é fogo consumidor. Sabe como é que Pedro descreve isso? Pedro descreve isso de uma maneira muito interessante. Na sua carta, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz assim, versículo 10, virá o Senhor como um ladrão. Isto é, quando você menos espera, o ladrão te rouba, assim também vai ser a vinda do Senhor, quando menos as pessoas esperam. Estarão casando, estarão se separando, estarão vivendo, estarão nascendo, estarão morrendo, estarão caminhando, estão trabalhando, estão fazendo, vivendo, indo para a praia, indo para a serra, estão indo, vivendo. Aí essa vidinha, a vida. Aí quando de repente, pum, diz o texto, aqui, versículo 10, virá. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Olha, veja que como Pedro escreve. Pedro diz, todas as coisas, céus e terra, para onde você olhar, um trepidoso estrondo, todas as coisas se desfarão, abrasadas, se reterão, serão desfeitas. Olha o versículo 12. Esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão.
Hebreus diz lá, as coisas serão abaladas, tais como tinham sido feitas. O que é que vai ficar? Aquilo que não é abalado. Aquilo que é eterno, aquilo que é firmado na sua bendita e na sua santa, poderosa mão. Aquilo que não se abala. Pedro, estou jogando com Pedro e com Hebreus aqui. Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, ele diz lá, como é que é? Aqui, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. É o Senhor recriando. É o Senhor trazendo à existência aquilo que não mais será abalado. Essa é a esperança do crente. A nossa esperança não está nesse mundo. Nós estamos aqui, e aqui é peregrinos. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui para mostrar e demonstrar o quanto o Senhor é bom. Nós estamos aqui para amar, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para proclamar, nós estamos aqui para crescer. Mas a nossa terra não é aqui. É onde habita a justiça. E o Senhor está dizendo, vai abalar, vai fazer. Lá em Hebreus, volta para Hebreus, capítulo 12, que diz que então as coisas que serão abaladas, essas coisas vão ser sim. São desfeitas. Só fica aquilo que é inabalável. E no versículo 28 diz, por isso recebendo nós um reino inabalável. O reino de Deus já começa aqui dentro de você, dentro de mim. Jesus disse que o reino de Deus já está em nós. Nós já fazemos parte desse reino. E ele já está em nós. E nós já recebemos esse reino. O reino de Deus, ele é inabalável. O reino de Deus, que já está aqui em nós. Que já começou aqui. Ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Por quê? Porque nós chegamos, por causa de Jesus, diante do Pai. Diante do autor e consumador, dos hostes incontáveis dos anjos, da universal assembleia da igreja, da reunião de todos os crentes. Nós fomos parte, somos membros do grande corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto esse reino está sendo formado, está sendo crescendo de tal maneira que ainda haverá um momento em que o Senhor vai abalar todas as coisas, vai desfazer todas as coisas que serão que podem ser desfeitas. Em outras palavras, vai derreter mesa, vai derreter carro, vai derreter parede, tudo. E Deus vai fazer tudo novo. E aí diz o finalzinho do versículo 28, aqui de Hebreus 12. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Olha que coisa fantástica, irmãos. Retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Tem gente que pega e retenhamos a graça e para ali. Retenhamos a graça, para que sirvamos a Deus de modo agradável. É legal. E aí a gente usa a graça para dizer que a gente pode, de repente, fazer qualquer coisa. E aí alguns até linka com aquele outro texto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É verdade. E aí algumas pessoas ao fazer esse link, falam assim, não, a gente pode viver aí meio, entendeu? Uma vida sem reverência e sem temor. Não. A graça de Deus não está desassociada de reverência e santo
temor. Não é temor, porque tem gente que tem temor, mas não tem santidade. Tem gente que tem temor porque tem medo. Ah, não, Deus, se benze, vai que... não, tem medo, mas não está preocupado em viver de uma maneira santa. Santa. Tem gente que até tem medo, mas não tem reverência. Reverência. Reverência é aquele negócio profundo que você diz, Deus está aqui. Deus habita em mim. A sua palavra é espada, é verdade. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, que lindo, né? Em meu nome eu estou presente. O Deus Todo-Poderoso se faz presente. Nós estamos vivendo uma geração que parece-me, é uma coisa que eu penso assim. A gente faz um monte de encontros e é até alegre, mas a gente parece que perde a noção da presença de Deus. Deus está. Deus está de olho. Deus está. Deus está. Pastor, Deus me ama. Sim, Ele te ama. Como devo viver? Retenha a graça. Porque nós não chegamos ao Monte Sinai. Ao monte para a gente viver debaixo da lei que ninguém consegue viver. Ninguém consegue praticar os mandamentos. Daí a palavra dizer que maldito aquele que está debaixo da lei. Não, nós estamos debaixo da graça. E o que a graça deve fazer comigo? Diz aqui o versículo. Servir a Deus. Retém a graça para servir a Deus. Servir a Deus com aquilo que lhe é agradável, com aquilo que ele gosta. Não com aquilo que ele não gosta. Ora bolas. O que é agradável a Deus? Não a mim. Não a você. O que Deus quer ouvir? O que Deus quer que nós falemos? Como Deus quer que vivamos? O que é que traz honra, glória para Ele? Retenhamos a graça para que possamos servi-lo, mas diz o finalzinho, servi-lo com reverência e temor santo. Interessante porque no versículo 14, vira e mexe, a gente volta a ele, aqui do capítulo 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, amados irmãos queridos, o nosso Deus é fogo consumidor. Em outras palavras, aqui o autor está querendo que a gente fique atento, porque ele nos deu muito. Ele nos deu muito. Ele nos amou de uma maneira extremada. Deu o único filho dele, unigênito, por amor. De uma maneira extremada, ele descarregou sobre o seu filho amado toda a ira, todos os nossos pecados foram castigados, pagos em Jesus. Ele nos amou. E abriu o leque, Jesus rasgou o véu de tal maneira que a gente possa ter acesso à presença de Deus, para falar com Ele, para bater papo com Ele. Isso é oração. Andar com Ele, como Abel. E aqui diz assim, superior a Abel. Superior a Abel que andava com Deus, como o meu Deus, que coisa linda, que fez um sacrifício perfeito. Porque meu Deus é fogo. A gente estar com Ele de uma maneira muito mais abrangente, muito mais superior do que jamais houve no passado. O Senhor abriu para você e para mim uma
porta gigantesca de intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Então, cuidado. Cuidado. Como vai a tua reverência? Reverência com a voz de Deus, com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, com os dons que Deus te deu. Os dons que Deus dá para o crente é dele, são deles, são dele. E o que você faz com seus dons e talentos? Jesus contou a parábola do cara que enterra os talentos. Do cara que não ouve e não pratica. Porque tantas vezes na Bíblia aparece: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui o autor dos Hebreus fala isso várias vezes. Ouça a voz, ouça a minha voz, ouça o que eu estou falando. Não recuseis ao que fala, versículo 25. Preste atenção, eu estou falando, ouça. Tende cuidado, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E ele vai consumir todas as coisas. E só aquilo que é inabalável vai ficar. E o que é que vai ficar? Pedro disse: onde habita justiça. Em Cristo Jesus nós fomos declarados justos. Olha que coisa. Você entra ali no pacote. A gente que ama Jesus, que retém a graça, que quer servir a Deus, servir. Quem que é grande? Quem que é grande no reino de Deus? Jesus, aquele que serve. No mundo, quem serve, coitado, quem serve é nada. Mas no reino de Deus, o que serve é maior do que aquele que senta à mesa. Então, se você quer ser grande no reino de Deus, servir. Servir a Deus, servir ao próximo. Servir com aquilo que Deus te dá, servir com aquilo que você pode. Tudo que vier à mão fazer, faze conforme as tuas forças. Servir. Mas servir a Deus de modo que Ele goste, do jeito dEle, segundo a vontade dEle, aquilo que é agradável a Ele, não a você. Porque você sabe que tem coisa que Deus gosta, tem coisa que Deus não gosta. Uma certa vez eu ouvi uma história, achei interessante. Na oficina mecânica, antigamente, nas oficinas mecânicas estava cheio, você entrava lá, era até complicado, porque geralmente tinha um monte de fotos de mulheres, capas de revista nuas, aquelas coisas todas. E aí tinha um mecânico crente, e tinha um grupo de mecânicos assim, pegando uma revista daquelas que hoje nem mais existe, mas aquelas revistas de Playboy, essas coisas todas, e eles estavam lá tudo folheando, e os homens tudo, e olha aí ia chegando, sei lá, vamos chamar de Pedro, ia chegando o irmãozinho Pedro, aí os caras resolveram falar assim, esconde porque ele não gosta, o irmão Pedro não gosta, aí zombaram do Pedro, diz, esconde aí, porque Pedro não é chegado nessas coisas, ele não gosta dessas coisas, fecha aí. Aí o Pedro ouviu, e o Pedro falou o seguinte: não gostar eu gosto. Gostar eu gosto. Quem não gosta dessa imoralidade é Deus. E como Deus não gosta, eu não gosto. Respostona, né? O que Deus... Desculpa. O que Deus gosta? O que Deus quer da sua vida? O que Deus quer de você? Tem gente que está vivendo muito bem, tem uma profissão, mas Deus quer ele na obra. Isto é, quer que ele seja um missionário.
Oh, mas Senhor, eu vou largar aqui a minha profissão, o dinheiro que eu já ganho, essa vida boa, e eu vou fazer isso? Então, você vai fazer o que agrada a Deus ou você vai fazer o que te agrada? Às vezes a gente está tão bem acomodado em nossas casas, sei lá, deitado no sofá, tranquilo, quero descansar. E aí Deus vem e fala assim, levanta e vai lá na casa, vai lá na rua e fala, porque aquele é um vaso escolhido. Aí você fica, poxa vida, porra, eu tô aqui, cheguei agora, tô suado, tô cansado, tô querendo ficar quieto em casa. E aí, de repente, Deus vem e fala para eu ir evangelizar, falar de Jesus, orar por alguém. Então, você vai fazer aquilo que agrada a Deus ou você vai não vai? Servir a Deus de acordo com aquilo que Ele quer. Seja feita a tua vontade. Jesus é exemplo máximo, né? Quando Ele está lá no Getsemane e chora, se é possível, passa de mim esse cálice. Se é possível, passa de mim esse cálice. Isto é, se é possível salvar alguém, o homem, sem que eu vá provar da cruz, da vergonha, da cuspida, da dor, da morte. Se é possível, passa de mim. O silêncio do Pai naquela oração é o silêncio de quem diz, não é possível, meu filho, né? Foi para isso que você foi. Você está aí para isso. Jesus podia argumentar, o Pai sabia. Mas o senhor sabe que vão prender escravos nos meus braços, vão botar, o senhor sabe que eu vou ser coroado de espinhos, o senhor sabe que vão descer a lenha nos meus lombos, o senhor sabe, Senhor, sabe. Mas é o único jeito. E Jesus dizer no finalzinho, seja feita a tua vontade. Servir a Deus às vezes tem um preço, irmão. Ser crente, dar testemunho. E nas histórias dos nossos irmãos, desses 2000 anos depois de Cristo, que nós estamos vivendo, muitos, por amor a Jesus, por Jesus, passaram fome. Foram mortos, não só ao fio da espada, mas à bala. Muitos foram cortados por amor a Jesus. E o Evangelho chegou para mim, para você, para que eu e você pudéssemos chegar agora à cidade do Deus vivo. Que descrição maravilhosa de céu. Para onde nós iremos? Nós vamos para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E lá tem incontáveis hostes de anjos. E vamos ter nossos irmãos, a Universal Assembleia, o corpo, a igreja de todos os irmãos de todas as épocas. Nós vamos nos reunir, nos encontrar e para sempre adorá-lo, louvá-lo, viver, ser como ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Que descrição gigantesca. Hoje, aqui, o reino crescendo em nós e em volta de nós. Cuidado. Retenha a graça, porque há muitas forças contrárias, tufões, ventos, para fazer você desmaiar, desistir, desviar. Deixa não, bobo. Fica firme. Vale a pena. Vale a pena crer. Vale a pena servir. Servir conforme lhe agrada. E de que maneira? Reverentemente. É para o Senhor.
tudo que fizer é para o Senhor. Para o Senhor. Para o Senhor. Senhor, eis aqui a nossa vida. Senhor, eis aqui nossas mãos. Senhor, eis aqui a nossa existência. Os anos nessa terra passam rápido, nós voamos. Mas eis aqui a nossa vida. Senhor, usa cada um de nós, usa-nos, Pai, para o louvor da Tua glória. Ó Senhor, dá-nos a entender o preço que o Senhor pagou, o preço que o sofrimento, a angústia, e que nós não desvalorizemos, não desprezemos, não calquemos, não fujamos, não nos desviemos da Tua palavra e da Tua vontade. Oh, Pai, levanta uma geração corajosa, valente, gente que só teme ao Senhor, gente que quer obedecer ao Senhor, gente que quer agradar ao Senhor, gente que quer viver em reverência, gente que quer viver em santo temor, gente que sabe que o Senhor é nosso Deus e é fogo consumidor. E nós queremos estar nas tuas asas, debaixo delas, guardados, protegidos, assim como o Senhor protegeu lá do anjo da morte com o sangue do Cordeiro nos umbrais da nossa casa. Estende, Senhor, teu sangue sobre nós. Derrama sobre nós cada vez mais a tua graça e sustenta-nos, Pai, de uma maneira voluntária para o louvor da tua imensa glória. Assim nós te suplicamos, derrama, Senhor, derrama do teu Espírito, derrama da tua virtude, derrama do teu poder sobre nós, sobre aquele que nos ouve, para a glória do Senhor, para o nosso bem, porque nós queremos servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer, com reverência e santo temor. Assim nós pedimos a tua bênção sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus te abençoe, valoroso varão, irmã, irmão. Fica firme, não é? Somos dele e ele é nosso. E Ele habita, e Ele nos sustenta. Deus te fortaleça. Ore por nós, ore pelos nossos missionários daqui da Missão Projeto Zero. Ore por Hernani e Licínia, lá em Foz do Iguaçu. Peça o derramar da graça ali, abundante. Ore por Joinville, pelo Felipe, Senhor. Peça para que o Senhor estenda a sua graça, a sua bondade, o seu santo temor. Enfim, que o Senhor o sustente para o louvor da sua glória. Peça para Deus orar, abençoar aqui em São Francisco do Sul, guardando a nossa vida, o nosso coração, enchendo-nos daquilo que temos que fazer. Peça pelo impacto missionário que vai acontecer em janeiro e quem sabe você possa estar conosco. Entre lá no site do projeto, faça a sua inscrição, já participa, já marca isso na sua agenda para você passar aquela semana do dia 16 ao 23 de janeiro aqui para declarar, demonstrar o grande amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, participe conosco em janeiro. Ore, invista, sejam parceiros da Missão Projeto Zero e peça para Deus continuar fazendo os seus milagres. Tem tantos milagres que Deus está fazendo, não nos sobra tempo para a gente compartilhar aqui, mas eu quero dizer para você, Deus é bom o tempo todo e vale a pena servir aquele que além das nuvens ouve e vê e sabe todas as coisas. Que a paz do Senhor Jesus seja com sua vida, que a graça do Senhor te alcance, que você retenha a graça, e que você sirva ao Senhor com alegria, e que você tema ao Senhor com santidade, e que você faça tudo com reverência, porque o nosso Deus é fogo, fogo, fogo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Beijo no coração e até quarta-feira que vem.